Meu nome é Agenor, e por mais de 30 anos trabalhei como coveiro no cemitério da Paz Eterna. Era um trabalho solitário, mas me dava uma sensação de paz que poucos entendiam. O som das pás cortando a terra, o vento soprando entre os túmulos, o silêncio pesado dos mortos. Era como se o cemitério fosse meu lar, mais do que minha própria casa. Mas nem sempre a vida de um coveiro é tão pacífica quanto parece. Às vezes as contas apertam, as demandas crescem, e o salário mal dá para sustentar o básico. Foi assim que, sem nem perceber direito, acabei entrando em um esquema que transformou meu trabalho em algo, digamos, mais lucrativo. Tudo começou numa noite chuvosa. Eu estava terminando de enterrar um homem que não tinha mais ninguém além de um sobrinho distante. O enterro foi rápido e sem cerimônia. Só eu, o padre e o sobrinho do defunto. Quando tudo terminou, o rapaz me puxou para um canto longe do padre e disse: "Seu Agenor, eu preciso de um favor." Olhei para ele desconfiado. Favor em cemitério nunca é coisa boa. Mas ele continuou: "Eu sei que o senhor deve ter contatos aqui. Gente que conhece o terreno, entende? Meu tio não era a melhor das pessoas, e acho que ele não merece exatamente este lugar. Mas eu preciso de um espaço, entende? Algo para outro tipo de cliente. E posso pagar bem." Não era a primeira vez que alguém sugeria algo estranho, mas foi a primeira vez que ouvi uma proposta tão clara. O rapaz queria usar o espaço onde o tio estava enterrado para outra pessoa. Alguém que precisava de um enterro discreto, sem documentação ou alarde. Não perguntei muito, porque o dinheiro que ele colocou na minha mão foi mais convincente do que qualquer explicação. Assim começou minha segunda carreira como mercador de campas. Eu descobri que havia uma demanda absurda por enterros clandestinos. Gente fugindo da polícia, famílias querendo enterrar segredos junto com seus mortos, até uns ricaços que não queriam lidar com a burocracia oficial. Meu trabalho era simples: encontrar túmulos antigos, abandonados, ou fazer alguns ajustes na documentação do cemitério, e garantir que o cliente tivesse um enterro rápido e anônimo. De dia, eu era o Agenor respeitável, que cuidava do cemitério com dedicação. De noite, era o Agenor dos favores, que recebia envelopes cheios de dinheiro em troca de silêncio. Não nego que no começo sentia um peso na consciência. Afinal, mexer com os mortos não é coisa de gente boa. Mas com o tempo, a culpa foi dando lugar à ganância. Cada cliente novo trazia uma história curiosa, e eu me convencia de que, no fim, não estava fazendo mal a ninguém. Uma vez, um policial apareceu. Era dia. Algo raro, já que a maioria dos clientes especiais preferia a discrição da noite. Ele estava à paisana, vestindo uma jaqueta de couro e óculos escuros, mas a postura e o olhar o entregavam como alguém acostumado a dar ordens. Ele entrou direto no barracão onde eu estava organizando as ferramentas, sem cerimônia ou introduções. "Preciso de um favor", ele disse sem rodeios. Seus olhos varreram o local, como se procurasse câmeras ou testemunhas. Quando viu que estávamos sozinhos, tirou do bolso um maço de dinheiro, notas amassadas, mas em grande quantidade, e o colocou sobre a mesa de madeira. "Quero que enterre alguém, sem registro, sem lápide, sem perguntas." Eu hesitei. Trabalhar para gente comum já era arriscado, mas para um policial, isso soava como a receita para um desastre. Mas, ao mesmo tempo, o dinheiro era irresistível. Antes que eu pudesse responder, ele puxou uma foto do bolso e colocou diante de mim. Era de um homem magro, com o rosto pálido e marcas de espancamento visíveis no rosto. "Ele está no porta-malas do meu carro", o policial disse calmamente, como se estivesse falando sobre algo trivial como comprar pão. Engoli em seco. A situação era claramente suja, mas os olhos dele deixavam claro que não era uma oferta. Era uma ordem disfarçada de pedido. Tentei manter a voz firme quando perguntei: "E por que você não faz isso? Sei lá, por conta própria?" Ele soltou uma risada seca. "Eu quero que o corpo desapareça para sempre."
Se eu o levar para outro lugar, vão fazer perguntas que não posso responder. Mas aqui, você consegue dar um jeito. Enterre-o como se fosse qualquer outro. Pegue um túmulo antigo, algo que ninguém visite, e jogue ele lá. A sensação de perigo era clara, mas novamente o dinheiro me convenceu. Escolhi um túmulo afastado, pertencente a um homem morto há mais de 50 anos. Era um lugar perfeito para enterrar segredos. Ele estacionou o carro próximo e juntos carregamos o corpo até o local. Enquanto o enterrávamos, ele disse algo que fez meu estômago revirar. Ele era um problema. Agora, ele não é mais. Não perguntei nada além disso. Quando terminamos, ele me entregou o dinheiro e saiu sem olhar para trás. Dias depois, ouvi rumores sobre um desaparecido na cidade. Alguém ligado a investigações de corrupção policial. Não era difícil ligar os pontos, mas me forcei a não pensar muito. No meu ramo, saber demais é o primeiro passo para cavar sua própria cova. Esses casos foram só alguns entre muitos. Cada um deixava sua marca, mas esses dois, em especial, sempre voltavam para me assombrar nas noites mais silenciosas. Porque, no fundo, eu sabia que havia ajudado a enterrar mais do que corpos. Eu estava enterrando verdades que talvez nunca devessem ter sido escondidas. O problema é que quanto mais você ganha, mais você quer. Comecei a ficar descuidado. Um túmulo vazio aqui, uma cova reaproveitada ali. Até que um dia, a coisa desandou. Vestido de terno caro, e com um olhar que mesclava desespero e determinação, ele se apresentou sem rodeios, como alguém acostumado a dar ordens, e foi direto ao ponto. Ouvi dizer que o senhor presta certos serviços. Preciso de sua ajuda. Eu já sabia onde aquilo ia dar, mas deixei que ele explicasse. Ele contou que sua esposa havia falecido recentemente, e que o último desejo dela era ser enterrada embaixo de uma árvore de angico, uma árvore que ela amava em vida. Ele sabia que o único túmulo que estava embaixo da árvore não estava vazio e que eu teria dificuldades para cumprir o pedido, mas garantiu que me recompensaria generosamente. A princípio, hesitei. Tinha aprendido que algumas coisas são melhor deixadas como estão. Mas quando ele colocou na mesa um maço de dinheiro que cobriria meses das minhas despesas, minha resistência desapareceu. Dinheiro fácil era uma tentação que eu ainda não conseguia recusar. Fui olhar os registros do túmulo 492, que ficava bem embaixo do pé de angico. Descobri que ele pertencia a uma freira chamada Irmã Matilde. Havia pouca coisa escrita sobre ela, apenas uma nota sombria no arquivo. Vítima de violência extrema, assassinada no convento. O registro era frio e objetivo, mas dava para sentir o peso da tragédia. O abusador invadira o convento durante a noite, atacara Matilde e depois tirara sua vida. O caso parecia ter sido esquecido pelo tempo. O túmulo não recebia visitas há anos. Por um momento pensei em recusar o pedido do ricaço, mas no fundo me convenci de que Matilde já não tinha ninguém que se importasse com ela. E o dinheiro estava ali, pedindo para ser pego. Esperei a noite ficar tranquila, sem movimento no cemitério, e fui até o túmulo 492 com minhas ferramentas. O lugar era exatamente como o ricaço descreveu. A árvore de angico erguia-se imponente, as folhas agitadas com o vento, como se estivessem observando. Comecei a cavar. Quando cheguei ao caixão, ele estava velho, quase se desfazendo. Abri com cuidado, mas o que encontrei me fez hesitar por um instante. Lá estavam os restos de Irmã Matilde, ainda envoltos no hábito. Mas eu não podia me dar ao luxo de pensar nisso. Tirei os ossos com o máximo de respeito que pude fingir e os levei ao crematório do cemitério. O forno rugiu enquanto as chamas consumiam o que restava de Matilde. Em questão de minutos, ela virou apenas um punhado de cinzas. Coloquei as cinzas em um saco e me livrei delas no lixão da cidade. Foi um fim indigno, eu sabia, mas era o que precisava ser feito para cumprir o pedido. Com o túmulo vazio, avisei o ricaço.
Ele chegou na noite seguinte com o corpo da esposa e um cortejo discreto. Fizemos o enterro rapidamente, instalamos uma nova lápide e ele foi embora com um olhar de alívio. Naquela noite contei o dinheiro e me convenci de que tinha feito o certo. Afinal, estava apenas cumprindo desejos, o dela e o dele. Mas, como descobri depois, mexer com o descanso dos mortos nunca vem sem consequências. Achei que era o fim da história, mas não foi. Algumas semanas depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foi um som. Durante as madrugadas, enquanto eu fazia minhas rondas, ouvia o que parecia ser um sussurro vindo da direção da árvore de angico. Sempre que me aproximava, o som desaparecia. Depois foram as luzes. Vi algo como pequenas chamas dançando ao redor do túmulo 492. Mas elas sumiam tão rápido quanto apareciam. No começo, achei que era a minha mente me pregando peças. Talvez fosse culpa, ou apenas cansaço. Mas então vieram os sonhos. Sonhava com a freira, sua face desfigurada e seu hábito em chamas. Ela não falava nada, apenas me encarava com olhos vazios e acusadores. Depois daquele episódio do túmulo 492, as coisas no cemitério mudaram de um jeito que ninguém poderia ignorar. Não era só eu que sentia a presença de irmã Matilde. Outros coveiros começaram a comentar sobre acontecimentos estranhos, e nenhum deles parecia tão afetado quanto Severino. Severino era uma lenda no cemitério. Estava lá desde a inauguração. Conhecia cada canto, cada história, cada segredo enterrado. Era um homem simples, de fala arrastada, mas respeitado por todos. Ele dizia com orgulho que nada de outro mundo o assustava. Morto não faz mal a ninguém. Ele repetia sempre que alguém falava de medo. Mas depois do que aconteceu com o túmulo 492, até ele começou a mudar. Primeiro, Severino passou a evitar a área da árvore de angico, algo que nunca fazia antes. Sempre dizia que aquela região estava pesada. Depois, começou a se distrair no trabalho, algo raro para alguém tão dedicado. Mas a gota d'água foi quando ele teve uma crise na madrugada. Uma daquelas noites em que o silêncio parecia gritar mais alto. Ninguém sabe exatamente o que ele viu, mas Severino saiu correndo da área da árvore aos gritos, pálido como um fantasma. Foi encontrado mais tarde sentado perto do portão do cemitério, tremendo e repetindo as mesmas palavras. Eu vi as freiras. Elas estavam lá, rezando, mas os olhos delas... Quando finalmente se acalmou, contou uma história que deixou todos arrepiados. Ele disse que estava terminando de fechar um túmulo próximo à árvore de angico quando ouviu vozes. Rezavam em latim, uma prece que ele reconheceu vagamente dos tempos de infância na igreja. A princípio, achou que era alguma ilusão do vento, mas as vozes ficaram mais altas, como se estivessem ao redor dele. Quando olhou para a direção do túmulo 492, Severino disse que viu um grupo de freiras. Estavam ajoelhadas em semicírculo ao redor da lápide, com cabeças inclinadas como se estivessem em oração. Todas usavam hábitos escuros, mas seus rostos eram pálidos demais, quase como bonecas de porcelana. Ele descreveu que seus olhos estavam fechados, mas quando começou a se aproximar, todas levantaram a cabeça ao mesmo tempo e abriram os olhos. Os olhos delas eram pretos. Não tinha nada ali. Só escuridão. Ele contou mais tarde. Severino disse que não conseguiu se mover, como se o chão o prendesse. As freiras continuaram olhando para ele. E então uma delas, a que estava mais próxima da árvore, começou a caminhar em sua direção. Ela não fazia barulho, como se flutuasse. Foi nesse momento que ele perdeu o controle e fugiu. Depois disso, Severino não conseguiu mais trabalhar. Disse que em todos os anos que passou no cemitério, nunca havia visto nada como aquilo. Seus amigos e a administração acharam que ele estava apenas cansado ou imaginando coisas. Mas a verdade era que Severino nunca mais foi o mesmo. Ele foi encaminhado para uma avaliação psiquiátrica
e os médicos diagnosticaram um quadro de estresse extremo associado a traumas do trabalho. Para ele, aquilo era uma desculpa bonita para o que sabia que era real. Pouco depois, foi transferido para outro cemitério, longe da cidade onde pudesse recomeçar. Mas antes de partir... Mas esse que... Não mexam com o que não entendem. A gente enterra os mortos, mas tem coisa que a gente não devia tocar. Os boatos sobre o que Severino viu se espalharam, e muitos coveiros novos pediam transferência depois de passar algumas semanas no cemitério da Paz Eterna. Diziam que não era só a área da árvore de Angico que dava medo. Era o cemitério inteiro, como se algo estivesse se espalhando. E a história das freiras rezando com olhos negros virou quase uma lenda entre os moradores. Severino, no entanto, nunca mais falou do que viu. Mudou-se para uma cidade pequena e vive recluso até hoje. Mas quem o visita diz que às vezes ele fica olhando fixo para o nada, murmurando palavras em latim que ninguém entende. Eu sabia que era Matilde. Sabia que de alguma forma ela sabia o que eu tinha feito. As noites se tornaram insuportáveis. O som dos sussurros parecia me seguir onde quer que eu fosse. A árvore de Angico, que antes parecia um lugar de paz, agora parecia me observar. Minha culpa crescia a cada dia. Naquela noite, algo dentro de mim disse que eu precisava corrigir o erro. A culpa que eu carregava por ter profanado o túmulo de irmã Matilde já não me deixava dormir. E os sussurros que pareciam sair do vento do cemitério estavam cada vez mais altos. Decidi que, custasse o que custasse, tiraria a esposa do ricaço do túmulo 492 e acabaria com aquilo de uma vez por todas. Esperei o cemitério ficar vazio. Era uma noite fria, e o som do vento entre as árvores parecia mais sinistro do que o normal. Por volta das 23 horas peguei minha pá e me dirigi à árvore de Angico. O túmulo 492 estava lá, silencioso, como se esperasse por mim. Comecei a cavar. A primeira pá de terra saiu fácil, mas logo percebi que algo estava errado. Por mais que eu cavasse, o buraco não parecia aumentar. Era como se a terra voltasse para o lugar, como se o túmulo não quisesse ser aberto. Continuei cavando, determinado a não parar. O suor escorria pela minha testa apesar do frio, e meus braços começaram a tremer de exaustão. Olhei para o relógio. Já passava das 3 da manhã. Eu estava ali há horas. Finalmente, depois de muito esforço, minha pá bateu no caixão. Senti um alívio momentâneo, mas ele foi logo substituído por um arrepio gelado que subiu pela minha espinha. O caixão parecia estar deslocado, como se algo o tivesse movido. Peguei uma alavanca e, com todo o cuidado, comecei a abrir a tampa. Quando o caixão se revelou, o que vi me deixou paralisado. A mulher estava virada de costas, algo que não deveria ser possível. O caixão era estreito demais para isso. Além disso, havia marcas profundas de arranhões no interior da madeira, como se ela tivesse tentado sair dali desesperadamente. Haviam várias unhas quebradas, mas o pior era o rosto dela. Seus olhos estavam arregalados, a boca aberta em um grito silencioso, como se tivesse visto algo aterrorizante antes de morrer, ou talvez antes de morrer de novo. Seu corpo estava perfeitamente preservado, como se o tempo não tivesse passado desde o dia em que a enterrei. A pele dela tinha um tom pálido, mas não mostrava sinais de decomposição. Era como se ela tivesse sido congelada naquele instante de horror. Recuei alguns passos, a pá escorregando das minhas mãos. Minha respiração estava pesada, e eu sentia o coração martelando no peito. Foi quando ouvi algo que nunca vou esquecer. Um sussurro baixo, vindo do fundo do buraco. Não era uma voz humana. Era mais como um som arrastado que parecia sair das entranhas da terra. E então, as palavras vieram claras. Você não devia ter mexido.
Me virei para correr, mas senti um peso no ar, como se algo invisível me segurasse. A terra ao redor começou a tremer levemente, e o som de rezas em latim ecoou no vento. Olhei para trás, e juro por tudo o que é mais sagrado. Vi uma figura de hábito escuro parada sob a árvore de angico. Seu rosto estava coberto, mas o véu balançava, e eu sabia que ela me observava. Larguei tudo e corri. Não me importei com ferramentas, com o túmulo aberto, nem com o que aconteceria no dia seguinte. Abandonei o serviço. Apenas corri. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da mulher no caixão e sentia o olhar invisível daquela figura me queimando. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda lutava para aparecer no horizonte, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi demissão do cemitério. Não voltei para buscar minhas ferramentas, nem as poucas coisas pessoais que deixava no barracão dos coveiros. Não queria encontrar ninguém, explicar nada ou dar qualquer justificativa. Simplesmente sumi. Deixei uma mensagem curta para o administrador. Não posso mais continuar, sinto muito. E foi só. Passei o resto do dia trancado em casa, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido apenas um delírio causado pelo cansaço ou pela culpa. Mas, lá no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Aquilo que eu fiz, o que desenterrei e o que vi naquela noite era real. E o peso do erro agora me perseguia. Os primeiros dias depois de deixar o cemitério foram os mais difíceis. Não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da mulher no caixão, com os olhos arregalados e a boca congelada no grito. O som das unhas arranhando o interior do caixão parecia ecoar na minha cabeça, mesmo quando eu estava acordado. Mas o pior de tudo era a sensação de ser observado. Não importava onde eu estivesse, em casa, na rua, no mercado. Sempre sentia aquele peso invisível, como se algo ou alguém estivesse me acompanhando.